Oi amiga, tudo bem? Meu nome é Simone Santos e hoje eu tô aqui pra gente fazer uma coisa muito legal e bem diferente. É um porta-moedas, só que ele é triangular, você tá vendo? Ele tem todos os lados dele, serão um triângulo. Esse é o que nós vamos fazer. Esse é o meu, que é uma outra técnica, mas que fica da mesma forma, só que sem costuras, né? O outro, este não tem costuras, esse aqui tem costuras. Esse eu coloquei um coração, porque a gente, como ele é pequeno, o zíper é bem pequeno, nós sempre colocamos alguma coisinha para fechar, ok? Antes de começarmos, lembre-se, eu tenho meu grupo fechado no Facebook, o link vai estar aqui embaixo para você na descrição. Você pode entrar lá para a gente conversar, para você fazer perguntas. Eu até respondo dentro dos comentários do YouTube, mas é muito mais tranquilo conversarmos dentro do meu grupo, tá? Não se esqueça, no final do vídeo, se você gostar, dê um like e compartilhe com suas amigas, com as crocheteiras que você conhece, tá? Vamos ao nosso trabalho? Vamos começar a nossa peça, o nosso porta-moedas triangular. Material que vamos usar, eu estou usando aqui, esse é um fio Duna, tá? Matizado, é um resto, como vocês podem ver, e vai ser o suficiente para fazer a nossa peça. Vou fazer um coração como aquele puxador, mas vou fazer com esse anibrilho. Tá? Ó, é o anibrilho, vai ficar bem brilhoso, na verdade. Um zíper, ok? Esse zíper é grande, nós vamos precisar de um zíper, na verdade, nós vamos fazer com 8 centímetros a boquinha dela, né? Então, ele vai ser cortado. Eu não consegui um zíper menor, eu acho que o menor que a gente consegue no mercado, acho que é de 10 centímetros, se eu não me engano. Mas, como vocês sabem, nós estamos com problemas de material, né? Então, eu vou cortar esse aqui mesmo, tá? A agulha que eu vou usar é a Clover 2,5. Um marcador para marcar as carreiras, porque serão carreiras espirais. Um cortador de fios. E a nossa agulha. Né? Essa eu vou fazer um pesponto no zíper no final, vocês vão entender como nós vamos colocar o zíper, ok? Vamos começar com as correntinhas. Nós faremos o número de correntinhas equivalente a 8 centímetros, tá? Esse nosso trabalho tem que ser quadrado, então nós teremos 8 centímetros embaixo, ok? E vamos subir 8 centímetros também. Eu estou usando a Duna, né? Como eu falei para você, eu estou usando a Duna, você pode usar qualquer outra linha, barbante, o que você tiver. Já fiz com amigurumi, já fiz com barroco, né? Então, eu não vou dar o número exato de correntinhas que nós vamos usar, porque eu preciso medir. E você também vai saber o seu ponto, você vê como vai ficar, a agulha que você está usando e o fio que você está usando, tá? Então, aqui na minha, eu vou começar e vou medir e mostrar para vocês como é. Para começo, nós vamos fazer o seguinte, faça o nosso nozinho, né? Um nó corrediço, que se faz no início da correntinha, mas deixe ele bem largo, assim, tá? Não aperte, deixa assim. E vamos lá fazendo as nossas correntinhas a partir daqui. Tem um motivo para ele ficar largo assim, que nós vamos ver daqui a pouco. Tenha sempre a sua fita métrica por perto, é importante porque nós medimos muitas coisas, né? Como eu não sei que fio você vai usar, eu não posso dizer quantas correntinhas você vai fazer. Da mesma forma, eu também não sei quantas eu farei, né? Vou medir aqui, olha, até que já deu os 8 centímetros, olha. Tá? Deu os 8 centímetros. Faço mais uma correntinha. Só para começar na segunda. Começo os meus pontos baixos aqui, na segunda correntinha. Faço normalmente, não preciso pegar o fio de trás, que eu tenho acostumado a pegar muito, né? Mas não dá necessidade.
nós vamos fazer os dois lados da correntinha de base. Nós chamamos essa correntinha aqui de correntinha de base. Nós faremos como se fosse um crochê oval. Mas ele não vai ficar oval, ele vai subir realmente, tá? Eu volto daqui a pouco, ali no finalzinho. Chegamos no último ponto, aquele que eu pedi para vocês não fecharem, certo? Esse aqui, esse fiozinho aqui, ó. Eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nessa curvinha, para fazer essa curvinha, na verdade. Então, aqui dentro, eu faço 3 pontos baixos. Olha, ele ficou um pouco aberto, né? Porque eu vou fazer os pontos baixos, ele abre. Eu vou puxar e fechar. É um pouco mais difícil de puxar, mais que um anel mágico, tá? Mas você puxa e ele dá uma fechada. Para que eu possa continuar nos outros, ok? Fechando o buraquinho. Agora eu continuo, deu uma puxada aqui no ponto. Agora eu continuo nas outras correntinhas aqui. Exatamente nas correntinhas que eu estava fazendo. Do outro lado, eu faço os pontos desse lado agora, certo? Eu normalmente faço esses pontos pegando esse fio, para que ele não fique solto e eu não precise arrematar depois, eu arremato junto com esses pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer esses pontos baixos nessa carreira de volta aqui. Volto quando chegar o finalzinho da carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, lá onde eu comecei, na correntinha 2, né? Eu tenho uma correntinha, um ponto. Eu farei 2 pontos baixos dentro desse mesmo buraquinho aqui, onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Pronto. Está terminada uma carreira. Certo? Os dois lados da correntinha. Agora, nós vamos começar as carreiras de subida. Eu não faço mais nenhuma curva, não faço mais nada. Só que eu vou trabalhar em carreira espiral agora. Para a carreira espiral, vocês sabem, nós usamos o marcador de pontos, né? Então, eu vou lá no primeiro ponto que eu fiz na carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Vou continuando ponto sobre ponto. Aqui eu já venho e marco, ó. No primeiro ponto que eu fiz, eu já coloco o meu marcador. Se você estiver usando uma linha, se você estiver usando, seja qual for o instrumento que você utilizar para marcar esses pontos, não esqueça de marcar, porque você vai perder depois. Mesmo que eu vou contar, mas você vai contar muitos pontos e com certeza vai perder. Não confie tanto assim na memória. Sabem que o crochê a gente precisa de um pouco mais de precisão. Então, nós faremos com o marcador. O que eu faço agora? Eu vou só fazer ponto sobre ponto. Quantas carreiras? Isso depende do tamanho, do fio que você está usando, da agulha que você está usando. Porque nós precisamos chegar a 8 centímetros. Exatamente como é a nossa base, 8 centímetros, eu tenho que subir esses pontos até 8 centímetros. Como nós não vamos ficar aqui fazendo 8 centímetros inteiros, eu vou voltar quando nós tivermos os 8 centímetros. Não esqueça, é ponto sobre ponto. Não há nenhum aumento, você não vai fazer nada mais, só ponto sobre ponto. Então, onde tem aqui a curvinha, ele vai começar a virar para cima, ok? Você vai verificar que ele vai ficando assim. E lembrando das aulas de geometria, nós precisamos de um quadrado aqui para fazer um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, se vocês se lembram das aulas básicas de geometria, é um triângulo com os 3 lados iguais. Para que eles fiquem iguais, eu preciso de um quadrado, tá? 8 centímetros aqui embaixo, 8 centímetros aqui em cima. Se fizer com 10, vai ser 10.
Nós fizemos com 8 porque é um excelente tamanho para um porta-moedas. Você não precisa de mais que isso. Vamos lá? Vamos continuar e subir 8 centímetros. Voltamos quando chegar nos 8 centímetros. Aqui estamos com o nosso quadrado pronto. Eu medi e ficou um pouquinho maior. Ao invés de 8 centímetros, olha, ele ficou com 9. Então, eu fiz aqui também 9 centímetros, tá? Então, 9 aqui, 9 aqui. Na altura e na largura, certo? Chegamos aqui no fim da carreira. Os pontos, eles andam um pouco, né? Quando nós fazemos carreiras circulares. Circulares não, em espiral. E nós temos aqui um pouquinho para terminar, né? Para fechar esse nosso quadrado. Ele deve ficar assim, para que você consiga depois fazer de uma forma, abrir de uma forma adequada, né? Porque, na verdade, é só a abertura que vai dar aquele tamanho, aquele formato triangular. Bom, aqui faltam 3 pontos para eu chegar até no final. Veja para você quantos faltam para que você feche isso daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontinhos a mais. 3 pontinhos a mais. Certo? Eu vou dar uma arrematada nisso aqui, porque nós vamos colocar o zíper, né? Só que eu vou arrematar com aquele arremate invisível que eu gosto de fazer. Então, eu vou cortar um pedaço dessa linha, certo? Puxo aqui, ok? Eu não faço com agulha, eu faço com agulha de costura, eu faço com agulha de crochê, eu acho bem mais simples de fazer. Bom, eu estou em carreiras espirais, então eu não tenho uma correntinha de início, eu não tenho o início da carreira. Para fazer aquele arremate, eu tenho que fazer uma simulação de um ponto em cima de outro ponto, porque eu não tenho uma correntinha para poder pegar o posterior e fazer o arremate. Então, sempre que eu for arrematar numa carreira espiral, fazer aquele arremate invisível numa carreira espiral, eu preciso contar um ponto, que é esse daqui, tá vendo? Esse, e entrar no outro por trás, tá? Entrando aqui por trás, eu puxo o fio, ó lá por trás, aquele fiozinho. Aí, ó, onde que ele tá passando. Agora, virando aqui pra trás, eu vou pegar esses 2 fiozinhos aqui, do último ponto da carreira, eu pego os 2 fiozinhos, ó lá, eu saio aqui, onde esse fio tá saindo. E eu vou simular o ponto. Como? Eu vou pegar o fio que tá aqui atrás, que eu já puxei, puxo novamente pra cá. Pronto. Dou uma puxadinha, bonitinho, ó lá. Certo? O que parece é que eu não tenho um arremate nenhum aqui, tá vendo? Ele continua um ponto normal. Aqui ele dá um degrau porque a gente tá em carreira espiral. Vocês já sabem que isso acontece realmente. Isso aqui também pode ser feito para troca de cor, né? Você faz como se fosse um arremate invisível e faz a troca de cor. Ele deixa um degrau muito menor, ele deixa o trabalho muito mais bem feito. Pode dar um pouco mais de trabalho na troca da cor, mas você vai ficar mais feliz com o resultado. Bom, agora eu vou arrematar esse fio aqui dentro. Como que eu arremato? Fazendo aquilo que a gente está acostumado já, né? Eu vou puxar com os fios daqui de dentro, passando pelos fios, eu vou puxar esse fiozinho, faço um nozinho e depois passo escondendo dentro dos pontos. Como é um fio matizado,
prestem muita atenção, porque ele tem diferenças de cor, né? Então, prestem muita atenção para que não apareça do lado de fora, que você tá fazendo ali dentro. Então, pega realmente só um fiozinho aqui de trás. Acho que eu fiz o ponto bem apertado, né? Para poder arrematar. Só deixa ali, certo? Depois a gente pode cortar isso aí. Por enquanto, temos o nosso quadrado. Mas como esse quadrado vira um triângulo? É simples. A boca do seu quadrado tá assim, né? Você vai virar e vai fazer isso daqui, ó. Abrir do contrário. Olha lá. Você tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Viram? Ó. Todas as partes são triangulares. E é aqui que você vai colocar o seu zíper. Olha que legal. Você pode forrar também. É um pouco mais complicado forrar uma peça pequena, né? Porque você tem que colocar o forro bonitinho ali. Você pode... Eu normalmente não uso máquina de costura, mas quem gosta de uma máquina de costura, corta o forro bonitinho, coloca ali, tá? E deixa a parte daqui sem arrematar, porque a gente vai ter que colocar o zíper ainda. Então, a gente arremata o forro só depois desse zíper, tá? O forro você pode virar do avesso. Eu faço assim normalmente, eu viro do avesso e coloco esse forro aqui. Costuro, deixo bem bonito. Volto, vou deixar aqui sem costura o forro. Volto pra cá. Aí ele já está com o forro, se você quiser, né? Quadradinho assim, e você abre novamente, para que sejam formados os triângulos. Tá vendo? Então, nós temos 1, 2, 3 triângulos. Não é uma pirâmide não, tá? Porque a pirâmide tem base quadrada. Os nossos triângulos não, eles são... Nós só temos triângulo. Agora, vamos colocar o zíper. Colocar o zíper no crochê sempre é mais complicado, né? A gente não dá pra colocar na máquina, porque você não vai colocar um crochê grosso, principalmente na máquina, você vai estragar a sua máquina, então nós precisamos pensar numa outra forma de colocar. Existem várias formas, eu vejo muita gente colocando, eu já coloquei de várias formas, costurando mesmo, direto o zíper aqui, e existe uma forma com o crochê que a gente vai fazer. Para isso a gente vai usar um pedaço da nossa linha, do fio que a gente está usando. É grosso, mas a gente precisa utilizar ele, certo? Vamos colocar na agulha, aquela agulha que eu gosto de trabalhar, fácil de colocar, né? E vamos segurar um pouquinho isso. Aqui, eu falei pra vocês que meu zíper é maior do que o meu buraquinho aqui, né? Então, eu preciso diminuir esse zíper. Eu não vou colocar um zíper deste tamanho nesse pedaço, nessa abertura, né? Eu precisaria de um zíper no máximo de uns 10 centímetros. E é o que eu vou cortar, esse zíper aqui. Olha só. Eu precisaria de um zíper mais ou menos assim, né? Que sobrasse um pouco aqui embaixo e tal. Então, eu vou medir. Como eu já tenho essas duas linguetas aqui, eu meço esse zíper a partir do cursor. Eu vou medir 10 centímetros. 10 centímetros. Existe uma canetinha que nós usamos normalmente, que se chama caneta fantasma. Você pode riscar com ela à vontade. E depois você passa, coloca o secador, ferro. Aqui a gente vai passar, não vai colocar ferro, mas o secador é fácil. Antes de colocar essa linha aí na agulha, eu poderia ter feito com a outra, porque eu preciso fazer
eu preciso fazer uma contenção aqui nesse zíper. Se eu não faço nada aqui, eu vou cortar, né? Ele tem 10 centímetros aqui. Eu vou cortar e se eu não fizer nada, ele vai abrir, o cursor vai passar direto e a gente vai ter problema com o zíper. Um pouco antes desse pedaço aqui, porque olha, eu cortei ele com 10 centímetros, né? Aqui. Um pouquinho antes só um pouquinho. Tá? Eu vou fazer pontos entrelaçados aqui. Faço muitas vezes, puxo esses pontos para fazer uma contenção. Lá no final do zíper tem de metal. Aqui a gente vai fazer com costura, né? Eu sei que o pessoal faz com máquina de costura. Quem souber, quem tiver máquina e quiser fazer, pode fazer. Eu faço na mão, tá? Eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas eu não sou muito boa de máquina de costura. Eu nunca sou boa de máquina, na verdade. O meu negócio é com as mãos mesmo. Então, eu nunca faço nada na máquina. Os meus trabalhos sempre são à mão. Mesmo de costura. Passo várias vezes, tá? Para que isso não se estrague depois e não estrague o nosso zíper, né? Venho aqui, arremato, como eu arremato uma costura qualquer, né? Com os nossos nozinhos. Pode fazer mais de um. Isso. Corta. E agora eu vou cortar. Aí eu corto com a tesoura grande, né? Eu vou cortar mais ou menos aqui. Olha, que eu fiz os 10 centímetros aqui. Um pouquinho antes ele vai fechar, né? Vou cortar mais ou menos aqui para sobrar um pedaço. Pronto. Sobrou um pedaço do zíper. Se eu tenho um outro cursor, eu tenho mais um zíperzinho aqui. Menor, né? Mas eu tenho um zíper. Pronto. Tá? É nesse zíper que nós vamos trabalhar. Para colocar no crochê, nós vamos fazer um alinhavo. Pega mais ou menos. Deixa um espaço pequeno aqui. E vamos um alinhavo. Como que a gente faz o ponto alinhavo? Eu vou passar e vou deixar um pedacinho pequeno aqui, ó. E puxo. Pense no espaço de um ponto baixo. Tá? Pense que nesse alinhavo você vai fazer um ponto baixo. Olha. Você vai alinhavar os dois pedaços, as duas partes do zíper. Nós estamos trabalhando com uma linha mais grossa, que é exatamente a linha que nós estamos, o fio que a gente está usando para fazer o nosso porta-moedas, né? Por isso é um pouco mais difícil fazer alinhavo, mas eu preciso que fique assim. Vocês conhecem o alinhavo, né? Então, já que você faz direto isso, então vamos lá. Aí. É assim que fica. Só que você vai terminar aqui e depois fazer o outro lado. Eu vou alinhavar os dois e já volto. Voltei com o zíper todo alinhavado, tá? Aqui atrás ficam os pontinhos e é aqui que a gente vai trabalhar, certo? Eu contei aqui os meus pontos, eu tenho 20 pontos de cada lado, tá? E eu vou trabalhar aqui em cima de 10 alinhavos. Olha, ele vai daqui até aqui, 10 alinhavos.
Por que eu vou trabalhar em cima desses 10? Eu vou colocar 2 pontos em cada um desses alinhavos. Como que a gente faz isso? Eu vou abrir para ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar. E vamos lá. Engulho o meu fio, né? Eu vou grudar esse fiozinho aqui de novo. Pode fazer um nozinho se você quiser. Às vezes é melhor para ele não sair, né? Porque eu vou começar a fazer meus pontos baixos aqui. Eu contei os 10, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vem até aqui, tá? Então, eu vou começar nesse daqui. Eu pego, deixo 2 aqui, que é a minha lingueta, e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Pegando um fio desse alinhavo e passando o fio por dentro. 2 vezes. Porque eu preciso colocar 2 pontos aqui, ó. Aqui e pego aqui. Por isso que esse alinhavo tem que ser bem feito, porque é o que vai segurar o zíper nessa peça, tá? Então, presta bastante atenção nesse alinhavo. Essa primeira parte você pode, inclusive, fazer fechado o zíper, né? Porque não vai fazer diferença. O outro lado não tá pronto, então não vai fazer muita diferença. Olha como vai ficando o nosso zíper. Já tá sendo colocado. E fica bem firme. Vamos até o fim. Fazendo esses 2 pontos em cada linha do alinhavo aqui, cada pedacinho desse alinhavo. Volto no finalzinho aqui dessa primeira parte. Terminei a primeira parte, é bem rápido, viu? Embora eu tenha voltado para mostrar a primeira parte, você vai ver que é bem rápido, não é? Dá um pouquinho de trabalho no começo, a gente não tá muito acostumada, mas fica rápido. E aqui eu tenho outra parte para fazer. Tenho mais 20 pontos para colocar. Olha aqui, tá? Eu não vou cortar essa linha nem nada. Eu vou colocar isso aqui para dentro. Conto esses 2 e eu tenho que pegar nesse daqui. Nesse alinhavo aqui. Olha. Eu tenho esses 2, né? Eu fiz 1, 2, 1, 2. Terminei lá no 10º, então 1, 2. Nesse terceiro aqui, ó. Vai dar atrás da trava que eu coloquei pro meu zíper. E vai ficar bem firme. Só que eu vou começar exatamente do ponto onde eu parei. Eu parei nesse ponto, eu vou pegar o próximo, os próximos 2 e coloco ali. Vamos lá. Vou começar com você pra gente fazer junto essa parte. Não precisa abrir. Se quiser abrir o zíper, pode abrir, mas não tem necessidade. Pode ficar um pouco durinho aqui para você pegar no começo, né? Dar uma ajeitada, porque vai ficar bem justinho. A gente tá colocando um zíper, né? Então, ele tem que ficar justinho realmente. Já fiz os 2 primeiros, aí vou pro segundo. Do mesmo jeitinho. Exatamente como você fez na outra, você vai fazer agora. São 2 pontos em cada alinhavo. 2 pontinhos em cada alinhavo. Deixa bem justinho, para você não ter problema depois.
de estragar esse zíper, de soltar esse zíper. Pega os pontinhos bem justos aqui. Como eu tô trabalhando com a Duna, com uma agulha 2,5, os meus pontos estão bem apertados. É uma dica também que a gente sempre dá. Você quer que o seu ponto fique mais apertadinho? Quem trabalha com amigurumi sabe o quanto isso é importante. A gente pede para usar uma agulha menor. A Duna normalmente eu utilizo com uma agulha 3, tá? Como eu não vou colocar forro nessa, eu quero que ela fique bem durinha, eu quero que ela fique bem estruturada, para que faça o triângulo bonitinho e para que seja legal de usar, né? Eu vou colocar moedas nela, então eu usei uma agulha 2,5. É uma agulha um pouco fina para Duna, mas ela me dá essa estruturação que eu quero, né? Você pode ver que o ponto tá bem apertado, meu ponto nem é tão apertado assim, certo? Volto aqui quando eu terminar essa parte. Terminamos. Espero que você esteja aí também, terminando comigo, tá vendo? Eu abri o zíper, no final fica mais complicado, né? Os 2 últimos pontos, principalmente. Olha lá. Zíper colocado, bem colocado, vendo que ele fica bem firme, bem bonito aqui, né? Fácil de abrir e de fechar, tá? Se você colocou o forro, você vai ter sobras do forro aqui para poder fechar esse zíper. O que eu gosto de fazer agora? Primeiro, eu vou dar uma arrematada aqui, né? Essa arrematada eu vou fazer como eu fiz a outra. Eu tenho um ponto aqui, ó. Lá onde eu comecei, eu amarrei a linha nesse ponto aqui, né? E comecei aqui, ó, nesse ponto. Então, sobrou um ponto. Eu não tinha os pontos exatos, a gente nem contou ponto, é como eu falei pra você. Eu não sei qual é o fio que você tá usando. Então, cada fio que você utilizar vai ter uma diferença de pontos, o número de pontos e tal. O ideal é que quando você termine aqui, você veja com quantos pontos você tem divida no meio, né? Então, quantos pontos você ficou? Eu fiquei, na verdade, com 41. Então, tinha 20 de um lado, 20 do outro, sobrou um ponto. Esse um ponto eu vou arrematar aqui, né? Se eu tinha 20, eu vou colocar 2 em cada pesponto aqui, né? Eu faço 10 pespontos. Vamos supor que você tenha 10, você usou um fio muito mais grosso e você tenha 10 pontos de cada lado. Os 10 pespontos, mas ao invés de colocar 2 pontos em cada pesponto que você fez, em cada pontinho aqui do pesponto, você vai colocar um só. Tudo vai depender de quanto você tem de pontos aqui, né? Eu ando mostrando coisas assim em que você tem que pensar mais ou menos para fazer, você não tem uma receita exata, porque é muito bom que você fique independente para fazer essas alterações necessárias, para trabalhar com fios diferentes, para encontrar uma receita e conseguir pensar em mudanças que devem ser feitas para que fiquem com a proporção que você quer, com a forma que você quer, né? Então, a gente trabalha com fios diversos. Tem várias coisas que eu estou mostrando que você precisa de poucos fios, né? De pouco fio. Então, é um resto. Aqui tem olha, tá acabando. O resto de Duna que eu tinha e que você pode ter aí, o resto de amigurumi, o resto de barroco, o resto de barbante, seja o que for, e que você pode fazer algo que você pode vender depois. Dar de presente, usar para você, né? Então, pense bastante nisso, que você vai precisar saber quantos pontos tem aqui em cima. Mas aqui não faz tanta diferença, aqui é muito a medida, como eu mostrei pra vocês. Eu coloquei lá, medi 8, mas acho que eu medi um pouco largo, né? Então, acabou dando 9, precisei fazer 9 centímetros subindo, né? E foi isso que eu consegui de pontos. Eu vou arrematar aqui eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, mesmo, né? Pegando aqui, ó. E vou puxar esse fio pra dentro, tá?
para que a gente faça esse arremate lá dentro. Aqui, ó. Puxo o fio e arremato daquela forma que eu costumo fazer. Você pode ter outras formas de arremate, tranquilo? Você acha que é melhor, que é mais fácil ou que é mais segura do que a que eu uso? Faça. Né? A gente precisa ter também... A gente tem também a nossa forma de tecer e a nossa forma de fazer os nossos trabalhos. Mesmo que você tenha colocado forro, nesse momento o seu forro ainda tá solto, né? Só tá colocado mesmo e aqui você não tem ele preso, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou virar do avesso novamente aqui o zíper, né? Do lado avesso. Vou tirar essas, como diria uma antiga professora, né? Os gatinhos que ficam aqui. Os gatinhos são todos esses fiozinhos que ficam nós, fios que ficam guardadinhos ali, sempre do avesso. A gente deixa o mais limpo possível. Um corte muito rente para que ele não se solte depois, né? Olha, essas duas abinhas aqui, o ideal é que eu costure, que eu as costure por aqui, ó. Principalmente porque eu tenho as pontas aqui dos alinhavos. Esses alinhavos não podem sair, né? Porque eles estão cuidando lá do meu zíper. Eu vou usar aquela mesma linha. Isso daqui não é uma linha de costura não, tá? Isso aqui é um pedacinho da Cleia que eu coloquei na agulha para ficar uma costura um pouco mais firme, né? Então, eu vou só dar uma costuradinha aqui. Mesmo se eu tiver o forro, eu vou fazer essa costura aqui, segurando principalmente essas pontinhas. Vou, volto, não precisa ficar bonita, né? Ninguém vai ver essa costura aqui no interior da sua bolsinha, mas ela precisa ficar firme. Como essa peça fica um pouco mais grossa, então dificilmente você vai passar pro lado de lá fazendo essa costura, né? Então nem preciso pedir para tomar cuidado com isso. E deixa essas duas abinhas aqui bem costuradinhas, para que elas não atrapalhem. Se você não colocar forro, elas também não vão atrapalhar a sua abertura da bolsa, o seu zíper, tá? Bem arrumadinho aqui. Pronto. Esse lado tá pronto. Vamos pro outro lado agora? Aí, aqui a gente tem mais uma aba, que é o finalzinho do nosso zíper, né? E nós vamos dar uma costuradinha nele aqui também, tá? Se você não colocou o forro ainda e quer colocar, tranquilo agora, né? A gente vai fazer essa costura de segurança aqui para o nosso alinhavo e para as nossas abas, para que elas não nos atrapalhem. Mas você pode colocar o forro agora por cima de tudo isso. Vai esconder, né, todo esse trabalho aqui que a gente faz que fica um pouco esquisito. Ele não vai aparecer, mas ele fica assim um pouco esquisito, né? Por mais delicado que você faça, vai ter o alinhavo aqui. Você não tem um acabamento perfeito sem um forro aqui. Mas como ela é bem pequena, não há tanta necessidade de você colocar um forro. Eu fiz a minha sem forro. E essa também. Mas eu fiz a minha numa
de uma outra forma, que eu vou explicar também depois, ok? Voltamos pro direito. Se você tem o forro, você vai costurar o seu forro aqui. Aqui, ó. Você vai costurar o seu forro aqui. Toda essa parte aqui do zíper. E vai esconder, né? Costurando, não coloca muito rente aqui, porque ele pode pegar. Mas você vai esconder tudo isso aqui. Tá vendo? Aqui você vai esconder, né? E você vai costurar o seu forro todo aqui. Costurou, tá o seu forro bonitinho lá dentro, arrumadinho. Aí você faz o quê? Volta pro direito. Arruma o seu zíper, né? Com forro e tudo, já que o seu tá com forro. Se tiver, e pronto. Ó lá, tá fechadinho. Nós temos um porta-moedas triangular. Triângulo, triângulo, triângulo. De todos os lados, você vai ver um triângulo, tá? Está pronto o porta-moedas. Só que agora a gente vai fazer sei lá, vamos fazer uma bossa aqui, né? Vamos fazer alguma coisa diferente para colocar, porque o cursor fica pequenininho, né? E você pode colocar alguma coisa aqui. Você pode fazer um coração, você pode fazer uma rosa, você pode colocar uma peça de bijuteria grande, uma pedra, o que seja, né? Pode fazer um tassel também. Eu vou fazer um tassel com você. Eu ia fazer um coração, mas o coração eu vou deixar a receita dele no grupo fechado, tá? É um coração em amigurumi, é uma receita até bem fácil de fazer, mas essa eu vou deixar para o grupo fechado. E aqui a gente vai fazer um tassel. Com o que me sobrou aqui da Duna, eu consigo fazer. Vamos fazer? Pro tassel, eu uso a tesoura pequena, eu costumo usar. Eu tenho essas latinhas, adoro umas latinhas, sabe? Essa daqui eu coloco, ó, tem isso aqui, mas eu coloco principalmente marcadores. Eu uso umas latinhas assim. Essa daquela balinha boa, Barclays. Bom, eu uso isso como base, né? Como se pra poder cortar os fios. E vamos lá. Eu vou dar umas 10 voltas, tá? Segura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não quero esse tassel muito grande, tá? Então, eu geralmente passo a última volta aqui, né? Pra poder cortar. Só que esse é um tassel, eu não vou cortar primeiro. Eu vou cortar só esse fio, vou deixar aqui, ok? Aí eu vou cortar um fio de uns 30 centímetros mais ou menos. E esse fio eu vou passar do outro lado. Eu tenho as duas pontas cortadas aqui, ó. Tá? Aqui eu iniciei e aqui eu cortei, certo? Eu vou virar essa minha latinha e vou passar esse fio com a ajuda da agulha de crochê aqui, ó. Aqui. Normalmente eu deixo um pedaço maior do que o outro. Vocês vão saber já já. Dou um nó bem apertado para não se desfazer, certo? E puxo daqui. Tiro da latinha. Você pode fazer o tassel maior, você pode colocar mais voltas nele. Eu coloquei bem poucas. Mas você pode colocar 20, 30, quantas voltas você quiser, tá? Ele vai ficar mais cheinho, vai ficar bem legal. Aqui eu coloquei bem pouco, só para te mostrar como que a gente faz. Deixo esse fio aqui, tá? Vou cortar o que está aqui, ó.
cortei. Esse fio maior, eu dou uma espécie de laçada aqui, ó. Aqui. Passo, né? Então, você vê, olha só, aqui, eu seguro com esse dedo, eu passo pra cá e puxo aqui, ó, olha, aqui dentro, nesse buraco. Ele faz uma espécie de laçada, né? É essa laçada que eu vou apertar. Aperto, ó, o fio tá aqui, deixa ele ficar reto aqui, ó, aperto esse fio, tá vendo? Aqui, pra fazer a cabecinha aqui do tassel. Como ele tá bem fininho, eu não quero muito lá em cima. Aí eu vou enrolar, olha, enrolo aqui. Enrolo bem firme, tá? E vou fazer o seguinte, vou puxar esse fio pra cá, ó. Esse fio que eu tô segurando, puxo dentro aqui. Olha aí. Certo? Agora, lá onde eu comecei, ó, aqui foi onde eu comecei a enrolar, né? Eu vou dar um nó aqui, aquele nozinho que a gente puxa, como se fosse uma correntinha, né? Eu dou um nozinho pra travar esse fio. Agora, eu puxo novamente esse fio, passo aqui no meio do tassel, a agulha, e puxo esse fio pra dentro. Puxa. Pronto, agora eu travei de tudo esse tassel, certo? Ó, ele tá pronto. Normalmente, eu vou cortar, né, aqui. Eu vou cortar só depois que eu colocar na bolsinha, porque eu vou fazer o seguinte, olha. O tassel vai entrar aqui, ó, nesse cursor. E eu tenho aqui esse fio que eu deixei pra fora. Eu coloco esse fio, passo ele de novo pelo nozinho que eu fiz aqui na hora que eu tirei da latinha, né? Tá tudo bem apertadinho. Eu uso normalmente uma agulha mais fina, tá? Porque eu sempre aperto bastante isso. Passo de novo. Se der pra entrar a agulha que você tá usando, melhor ainda, né? Passo de novo. Pego de novo pela alcinha que eu fiz quando dei o nó. Ó, fiz dois já, ele tá bem travadinho aqui, né? Passo novamente. E agora, eu busco novamente aqui, de onde eu dei o nó, só que aqui eu vou fazer diferente. Agora, eu vou dar uma arrematada nele. Eu puxo o fio. Eu puxei demais o fio aqui, mas a ideia é você puxar o fio e fazer o nó. Arremata. Como nós arrematamos o outro lá embaixo, arremata aqui nesse nó. E puxa aqui por dentro também, ó. Passa a agulha aqui por dentro. Vai ter resistência porque ele tá bem apertadinho. E a ideia é que fique realmente bem apertadinho. Passa.
aqui por dentro. Pronto, ó lá. Já veio aqui por dentro, bem no meio, para que não apareça, tá? Agora eu vou cortar. Vou usar a tesoura maior para cortar, porque senão a pequena não vai aguentar cortar tudo de uma vez. Eu fiz ele pequeno, né? Então, ele tá fininho. Eu não vou deixá-lo muito grande, não. Um espaço aí de uns 2 dedos, mais ou menos. E corto todos os fios. Pronto. Se quiser, pode dar uma abridinha nesse tassel aqui. Com uma agulha, com uma tesoura. Vai dar uma desfiadinha nele. Aí, ó. Você pode fazer. Uma agulha é até mais fácil do que a tesoura. E dá uma abridinha nos fios. Ele vai abrir com o tempo, né? Mas se você quiser fazer já, tá? E a gente tá com o tassel para abrir e fechar o seu zíper, que ficou bem facinho de abrir e fechar. Pronto. Agora ela tá pronta. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Faça, a sua imaginação pode dizer o que você pode fazer, tá? Eu vou deixar a receita de um coração de amigurumi no grupo. Se você quiser, entra lá, tá? E aí, se tiver dúvidas também, a gente conversa sobre isso. Você vai tentar e não vai conseguir, vamos ver o que acontece, para que a gente converse. Se você fizer o forro, vai ficar bem legal, porque todo esse remate aqui que fica meio feio, né? Fica aparecendo, ele vai sumir, né? Então, vai ficar bem legal você colocar um forrinho aqui. Depois um dia desse a gente faz uma bolsa que coloca um forro, né? E pra gente costurar, fazer a costura invisível na hora de arrematar aqui em cima esse forro, tá? Prontinho. Então, o que você achou do nosso trabalho hoje? Não fica legal? Muito legal, né? Como eu falei pra você, você pode fazer um forro para ele, né? Eu normalmente não coloco, né? O meu também, que é aquele que eu mostrei que eu não tenho forro, tá? Mas você pode colocar, até se você quiser vender, né? Às vezes é legal ter um forro, as pessoas gostam, né? De alguma coisa mais bem acabada mesmo. Mas se você fizer só para você, você pode testar sem fazer o forro, ok? Esse coração que eu falei pra vocês é uma receita bem legal que eu tenho, ela é simples, tá? E eu normalmente uso para fazer brindes também para as minhas peças amigurumis, as peças que eu faço, independente de ser amigurumi, eu faço esse coraçãozinho, tá? Como ele é fácil de decorar, você lê a receita e facilmente você decora, então eu vou passar para vocês, mas eu vou deixar lá no meu grupo, tá? Como eu falei pra você, eu tenho meu grupo fechado, lá eu vou deixar a receitinha dele, tá? E qualquer dúvida você pode me perguntar também, ok? Esse aqui nós fizemos o tassel, que eu mostrei, esse eu fiz bem fininho, mas você pode fazer ele maior, não tem importância, né? E como eu disse, é uma peça super rápida de fazer, super tranquila, que você pode vender também ou pode dar de presente. A gente está chegando aí no Natal, embora estejamos em outubro, nós sabemos que começamos a trabalhar muito antes para o Natal, não é? De repente é uma ideia legal, simples e barata para uma lembrança. Vamos lembrar que a gente está numa pandemia, que o ano não foi bom para as pessoas, para ninguém, e nós precisamos ter alternativas que garantam também a nossa sustentabilidade, né? Quem vive do artesanato sabe como isso é difícil, não é? Lembrando, novamente, deem um like se vocês gostaram, inscrevam-se, compartilhem e busquem o meu grupo fechado, tá? Ele vai estar aqui na descrição, vocês vão ver, bem embaixo vocês já vão ver, não precisa nem abrir, já tá aparecendo lá, tá? Lá a gente conversa com mais calma, ok? Um abraço grande para você, uma boa semana e nos vemos na próxima.